Pessoal, esse é o vídeo do nosso capítulo 1 da apostila, capítulo de linguagens regulares e autômatos finitos determinísticos. O que é um autômato finito determinístico? Bom, autômatos finitos são o primeiro tipo de modelo formal de computação que a gente vai estudar. É o modelo mais simples de todos, tá? E dentro dos autômatos finitos eu tenho mais de um tipo. A gente vai começar pelo tipo mais simples, dentro do modelo mais simples, que é o autômato finito. Então o tipo mais simples é o autômato finito determinístico. A gente pode abreviar ele como AFD, tá? Um autômato finito determinístico ele é formado por 5 componentes, tá? Esses 5 componentes são sigma maiúsculo, Q maiúsculo, Q0, F maiúsculo, e essa coisinha fofa aqui é uma letra delta minúscula, delta grego minúsculo. Então, o que são esses componentes aqui? Um sigma, continuando com a mesma notação que a gente teve no capítulo anterior, que sigma denotava um alfabeto, sigma continua aqui denotando um alfabeto, tá? Lembrando que o alfabeto é um conjunto de símbolos, é um conjunto finito e é um conjunto que não pode ser vazio. Todas essas definições de alfabeto continuam valendo aqui. Então, o primeiro componente de um autômato finito determinístico é um alfabeto, sigma. O segundo componente é um conjunto finito, também não pode ser vazio esse conjunto, de estados, tá? Então, aqui, na verdade, o que eu vou estar construindo é uma máquina, né, o autômato. Todos os autômatos que a gente vai ver no curso, eles são, em princípio, representações teóricas de máquinas, né? Então, aqui é uma máquina que vocês talvez já tenham visto, possivelmente no curso de circuitos lógicos, conhecido como máquina de estados ou máquina de estados finitos, porque um componente central aqui do autômato finito é justamente esse conjunto finito de estados. Então, daí esse outro nome, máquina de estados, certo? Então, eu tenho esse segundo componente, é um conjunto Q maiúsculo, né? O terceiro componente, que é o Q minúsculo com índice 0, que é 0, ele é um elemento específico, que é o marco, dentro desse conjunto Q. Então, Q é um conjunto de estados, o Qzão é um conjunto de estados, o Q0 é um estado particular ali dentro daquele conjunto que eu assinalo, é o chamado estado inicial. É um elemento único dentro de Qzão, eu só posso ter um estado inicial, tá certo? F é um subconjunto do conjunto Qzão, então F é um subconjunto dos estados, né? Então, Qzão é o conjunto de todos os estados, Fzão é um subconjunto, tá, dos chamados estados finais. Sendo um subconjunto, eu posso ter qualquer quantidade de elementos ali dentro do F. Então, enquanto o estado inicial ele é único, é um elemento específico que eu fixei ali dentro do conjunto Q, os estados finais não precisa ser um único estado final. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser nenhum, pode ser todos os estados de Qzão. É uma escolha completamente livre, tá certo? E por último, o quinto componente do autômato é o delta minúsculo, que é a chamada função de transição. Essa função tem o formato, esse formato aqui, em que ele é uma função que tem duas entradas e produz uma única saída, tá? A primeira entrada é um elemento de Q, ou seja, um estado do autômato. A segunda entrada é um elemento de sigma, ou seja, é um símbolo do alfabeto do autômato. E a saída da função é um elemento de Q, então é um estado do autômato também. Então a função recebe duas entradas, um estado e um símbolo, e produz, a partir desse par, uma saída que é um estado do autômato também, tá? Então, para cada par formado por um estado do conjunto Q e um símbolo do alfabeto sigma, a função de transição fornece como resposta um estado de Q, tá?
Obviamente vocês, só de ver isso aqui, não sabem como isso aqui opera, né? Ainda está totalmente abstrato, mas enfim, esses são os componentes e a gente vai ver como é o funcionamento desse negócio a partir desses componentes, né? Então, só primeiro ver um exemplo de uma descrição do autômato a partir dos seus 5 componentes, tá? Então, por exemplo, eu peguei o alfabeto 01. Esse é um autômato que vai ter 3 estados, chamei de Q1, Q2, Q3. O estado inicial eu estou fixando como sendo o Q1, tá certo? E eu vou pegar um único estado final para botar no meu conjunto F, que vai ser o Q3. Lembrando, enquanto no estado inicial eu obrigatoriamente tenho que escolher um único estado inicial, nos estados finais eu não preciso escolher um só, eu tenho liberdade de escolha, eu posso escolher todos, eu posso escolher nenhum, eu posso escolher um, dois, qualquer escolha é válida aqui nos estados finais, né? E aí a função delta, lembrando, a função delta tem 2 entradas. Uma entrada é um estado de Q e a segunda entrada é um símbolo de sigma. E para cada par desses eu tenho que produzir uma saída que é um estado de Q. Então eu posso representar essa função em forma de tabela. Nas linhas da tabela eu coloco a primeira entrada da função, nas colunas da tabela eu coloco a segunda entrada da função, tá? E aí, dentro da tabela, eu coloco a saída da função. Então, para a entrada, em que o primeiro elemento da entrada é o estado Q1 e o segundo elemento da entrada é o símbolo 0, a saída produzida é o estado Q2. Por outro lado, quando o primeiro elemento da entrada é o estado Q3, o segundo elemento da entrada é o símbolo 1, a saída produzida pela função é o estado Q1. Então eu represento as saídas como os campos da tabela, tá certo? Eu também posso representar um autômato finito determinístico através de um grafo que vai ser direcionado e que as arestas do grafo vão ter rótulos, tá? Nesse grafo eu consigo representar os 5 componentes do meu autômato, tá? A partir desse grafo. Os vértices do grafo vão representar os elementos do conjunto de estados. Então, cada vértice vai ser um estado do autômato, tá? Eu vou sinalizar os estados que pertencem ao conjunto F, ou seja, os estados finais, com círculos duplos na hora de desenhar o grafo. Um vértice específico eu vou demarcar com uma seta com I maiúsculo. Esse vai ser o estado inicial, que eu vou estar especificando, tá? E os rótulos nas arestas do grafo vão representar os símbolos do alfabeto do autômato, né? E por fim, se eu tiver um estado Q e um dos estados do autômato e um dos símbolos do alfabeto for esse sigmazinho minúsculo aqui, e eu tiver essa transição que com entrada Q e entrada sigma, o resultado da transição é um estado Q', o que vai acontecer para representar isso no grafo vai ser que eu vou botar uma aresta direcionada do vértice que era a entrada, que é o Q, para o vértice que é a saída da transição, que é o Q', então uma aresta de Q para Q', e essa aresta vai ser rotulada por esse símbolo que é a segunda entrada da função. Então vamos ver como é que é o grafo que representa o FD do exemplo anterior, tá? Aqui estão os componentes, como a gente viu antes, tá? E agora aqui o grafo. Então os vértices são os estados Q1, Q2, Q3. Como Q3 é um estado do conjunto F, ele é marcado com esse círculo duplo. Como o estado inicial é Q1, eu coloco aqui esse I maiúsculo com uma seta apontando para Q1. Então aqui é o estado inicial, tá? E por último, para ver as transições, eu pego a tabela de transição. Então vamos lá. Com entrada Q1 e 0, a saída da transição é Q2. Então eu vou botar uma seta, uma aresta direcionada de Q1 para Q2 e essa aresta vai ser rotulada pelo símbolo 0. Então está aqui, essa aresta aqui de cima, né? Outro exemplo, com entrada Q2, símbolo 1, a saída é Q3. Então vai ter uma aresta de Q2 para Q3 rotulada pelo símbolo 1. Está aqui, essa aqui. E assim por diante. Então aqui eu construo o grafo correspondente
a esse autômato aqui, né? E é uma notação assim, bem mais compacta, né? Eu tenho todos os 5 componentes aqui de uma forma bem mais compacta. Então vamos lá. O autômato se chama determinístico, né? Por que eu tenho esse nome determinístico? Porque para cada par formado por um estado de que e um símbolo de sigma, ou seja, para cada entrada possível da minha função de transição, essa função oferece exatamente um estado como resposta. Eu sempre tenho uma resposta única para cada possível entrada da função de transição. Então a resposta da função de transição é sempre completamente determinada. Se eu pegar essa função e pedir para ela calcular a saída da função de transição com uma mesma entrada, eu fornecer a mesma entrada 20 vezes para a função, ela vai produzir a mesma resposta em todas as 20 vezes. Então, a saída da função é completamente determinada pelos 2 elementos da entrada, por isso eu chamo o autômato de determinístico, porque eu digo que a função de transição desse autômato é uma função de transição determinística. Certo? Então, como é que isso é representado na descrição do autômato? Na tabela de transição, ela é sempre completamente preenchida e cada campo da tabela possui exatamente um estado. Certo? Isso mostra que a função de transição é determinística. Já no grafo, cada vértice tem exatamente uma aresta rotulada por cada símbolo do alfabeto saindo dele. Tá? Então vamos ver aqui no exemplo. Você vê, para cada par possível aqui na tabela de transição, sempre tem um único elemento em cada campo da tabela. Tá? Não pode ter menos do que um elemento em um campo da tabela, não pode estar vazio. E também não pode ter mais do que um elemento em um campo da tabela. É sempre exatamente um elemento em cada campo da tabela. Isso é um sinal de que a função é determinística. Aqui no grafo eu tenho exatamente uma seta com 0 e exatamente uma seta com 1, tendo origem no estado Q1. Isso vale para todos os estados. No estado Q2 eu também tenho exatamente uma seta com 0 e exatamente uma seta com 1 saindo dele. No Q3 eu tenho exatamente uma seta com 0 e exatamente uma seta com 1 saindo dele. Eu não posso ter setas faltando e eu não posso ter setas sobrando. O fato de eu ter sempre exatamente uma seta com cada um dos símbolos saindo do vértice significa que a transição é determinística. Certo? A grosso modo, agora a gente vai ver finalmente como é que esse bicho funciona. Né? A grosso modo, um AFD é um dispositivo que processa uma palavra. Tá? Ele vai receber uma palavra, então aí começa a aparecer a conexão com linguagens que a gente viu no capítulo anterior. Né? Ele recebe como entrada uma palavra, tá? Lembrando que as palavras, por definição, sempre são finitas, é uma sequência finita de símbolos, então, eventualmente, a entrada que ele recebe vai acabar, não existe essa possibilidade de ele ficar recebendo uma entrada infinita para sempre, então a entrada que ele recebe eventualmente vai acabar. Essa entrada é fornecida na forma de uma palavra. Ele processa essa entrada de alguma maneira que a gente vai ver ainda, processa essa palavra e fornece como saída uma resposta do tipo sim ou não. Tá? Então, para cada palavra que eu posso fornecer como entrada para o autômato, ele vai ter uma resposta sim ou uma resposta não. Tá certo? Então, é um dispositivo computacional bem simples, né? Porque a resposta que ele dá é bem simplória. Tá certo? O autômato inicia o processamento dele no estado Q0, é por isso que esse estado se chama estado inicial, porque é onde o processamento é iniciado, certo? E recebe como entrada uma palavra W, em que os símbolos dessa palavra, que é fornecida como entrada, são todos componentes desse alfabeto sigma do autômato. Então esse componente do autômato, o sigma, diz quais símbolos podem ser usados para eu construir as palavras que vão ser dadas como entrada para esse autômato. Então, se esse sigma aqui for, por exemplo, 01, eu não posso fornecer para o autômato uma palavra que é formada por A's e B's. Certo? Todas as entradas que eu fornecer para o autômato vão ser formadas por zeros e uns apenas, nada mais. Tá certo? Então, esse primeiro componente limita que tipo de entrada eu posso fornecer para o autômato.
E aí então ele começa no estado inicial que é 0, recebe essa entrada, e aí ele vai ler um símbolo de W de cada vez, tá? Começando pelo primeiro símbolo mais à esquerda, então ele vai ler a palavra na mesma ordem que a gente lê as palavras em português, da esquerda para a direita, tá? Um símbolo de cada vez, tá? E aí o que ele faz a cada leitura dessas, a cada vez que ele lê um símbolo? Se o autômato está num estado que, em algum momento do processamento dele, e lê o símbolo sigma minúsculo, o que ele faz? Ele vai fornecer essa entrada. Então ele acabou de fazer essa leitura do símbolo sigma, ele vai fornecer essa entrada para a função de transição dele, né? Lembrando, a função de transição recebe justamente um estado como primeira entrada e um símbolo como segunda entrada, né? Então ele vai pegar o estado em que ele se encontra naquele momento, o símbolo que ele acabou de ler da entrada, vai fornecer isso como as duas entradas da função de transição, vai esperar a resposta da função de transição, que é a saída da função de transição é um estado, eu estou chamando aqui de Q', e ele vai então, uma vez que ele obteve essa resposta da função de transição, ele vai mudar do estado Q que ele estava para o estado Q' que ele vai estar a partir de agora. Então, cada símbolo que ele lê da palavra que é fornecida na entrada faz ele trocar de um estado para outro dentro do conjunto de estados dele. Tá certo? Então ele troca de estados uma vez a cada vez que ele lê um símbolo da entrada, até que a entrada acabe. Então, a partir dessas transições de estado, a gente pode definir a noção do que é uma computação do autômato com essa palavra W como entrada. Primeiro, para definir computação, a gente tem que definir uma configuração. Uma configuração do autômato é um par formado por um estado do autômato e uma palavra de sigma estrela. Tá? Então, o que simboliza esse par? O primeiro componente da configuração, que é um estado, representa o estado atual do autômato. Então, em algum momento do processamento dele, ele está em um determinado estado, esse estado vai ser o primeiro elemento da configuração. O segundo elemento da configuração representa o trecho da palavra que ele recebeu na entrada, que ainda não foi processado pelo autômato, que ainda não foi lido pelo autômato. Então, uma configuração é como se fosse uma fotografia de aonde o autômato está naquele momento, em que estado ele está naquele momento e o que falta ele ler da entrada. Tá certo? E aí eu tenho essa relação de configuração seguinte, como é que eu vou de uma configuração para uma próxima configuração. Tá? Então, esse símbolo aqui, esse T deitado, significa que eu posso ir dessa configuração QW para essa configuração Q'W'. E quando é que eu posso ir dessa configuração aqui para essa configuração aqui? Bom, primeira coisa, se eu mudei de uma configuração para outra, significa que eu li o primeiro símbolo que está nessa palavra W. Então, W tem que ser um símbolo sigma seguido dessa palavra W'. Lembrando, isso aqui, esse segundo elemento, é o que resta da minha entrada que ainda não foi lida. Então, aqui, quando eu mudei dessa configuração para essa, significa que eu li mais um símbolo. Então, aqui, W' está faltando ler menos coisas do que faltava ler em W. E o que está faltando a menos é justamente o símbolo que eu li nesse momento aqui, que é o sigma. Então eu tinha W formado por sigma e o restante W'. O sigma eu li, foi o que ocasionou a mudança de configuração, e o que restou foi o W'. Certo? E esse sigma que foi lido vai ser usado para executar uma transição de acordo com a função de transição. Então, eu estava no estado que li o símbolo sigma, eu forneço essas duas informações para a função de transição, vejo qual foi a resposta dela, Q', e esse é o novo estado para onde eu vou. Então eu vou mudando de estados e consumindo símbolos da entrada conforme a orientação da minha função de transição. Tá bom? E aí, se eu tenho uma sequência de configurações,
eu chamo essa sequência de configurações de computação. Então, a computação do autômato é a sequência de configurações por onde ele passa, dada a palavra que ele recebeu como entrada. Tá? Vamos ver mais adiante exemplo. Tá? Só para fechar primeiro, uma última definição. A gente diz que uma palavra W ela é aceita ou reconhecida pelo autômato se existir uma computação em que a primeira configuração eu estou no estado inicial, resta a palavra inteira W para ser lida. E no final de tudo, eu estou num estado F, não resta mais nada da palavra para ser lida, por isso que eu escrevi um epsilon, porque epsilon é palavra que não tem nenhum símbolo, então não tem mais nenhum símbolo que resta para ser lido. Eu já li a entrada inteira e esse F é um estado final. Então, em português, se depois da leitura de todos os símbolos da palavra W, o autômato termina em algum dos seus estados finais. Então, é para isso que serve aquele quarto elemento do autômato, que é o conjunto de estados finais. Ele orienta a eu saber quais são as palavras que são aceitas pelo autômato e quais não são. Se a palavra não é aceita pelo autômato, eu digo que ela é rejeitada ou não aceita ou não reconhecida. Normalmente a gente usa rejeitado. Tá certo? Então, exemplo. Considerando o autômato que a gente tinha descrito no exemplo anterior. Tá? Então vamos olhar ele. Está bem para trás. Opa! Esse. Quiserem, pausem o vídeo, batam uma foto desse autômato aqui, ou dê um print na tela. A gente vai usar esse autômato como exemplo das computações agora. Tá? Vai fornecer várias palavras como entrada para ele e vai ver como é que ele se comporta, como é que é a computação dentro dele. Tá? Então vamos lá. Então esse primeiro exemplo aqui, né? Eu vou fornecer como entrada para aquele autômato essa palavra W1, né, formada por 5 símbolos, 1, 0, 0, 1, 1. Então, inicialmente, lembrando, eu sempre começo no meu estado inicial. O estado inicial daquele autômato era o Q1. Está aqui a minha palavra inteira, que eu forneci como entrada, 1, 0, 0, 1, 1. Está inteira, falta ela inteira ser lida. Certo? Então agora o que vai acontecer para eu ir para a próxima configuração? Eu vou ler o primeiro símbolo da palavra, que é esse 1. No momento que eu leio esse 1, eu vou pedir para a minha função de transição executar uma transição. Que transição ela vai executar? Ela vai executar a transição seguinte. Estou no estado Q1, o símbolo que eu estou lendo é 1, então essas são as duas entradas que eu vou fornecer para a minha função de transição, Q1 e 1. E vou ver qual é a saída que ela me dá. A saída que ela me dá é um novo estado para onde eu tenho que ir. No caso, a saída que ela vai me dar aqui é novamente o estado Q1. Então eu continuo em Q1 na minha próxima configuração, mas esse 1 aqui já foi lido agora. O que resta a ser lido é do 0 em diante. Então aqui eu só coloco agora do 0 em diante. Certo? Agora, para eu ir para a próxima configuração, eu vou ler esse 0 e vou perguntar para a minha função de transição o que faria eu com o estado Q1 e leitura 0. As duas entradas que eu forneço para a função de transição. Ela vai me responder como saída estado Q2. Então o que significa essa resposta da função de transição? Significa mude do estado Q1 para o estado Q2. Então é isso que eu faço. Na minha próxima configuração eu estou no estado Q2 agora. Esse 0 já foi lido, o que resta é 0, 1, 1. Então eu coloco aqui o que resta, 0, 1, 1. Então agora eu vou ler esse 0. Então eu vou fornecer para a minha função de transição estado Q2, símbolo 0 e ver o que ela me responde. O que ela me responde é vá para o estado Q1. Então na minha próxima configuração, estou no estado Q1. Esse 0 foi lido, o que resta é 1, 1. Está aqui. Então agora eu vou ler esse primeiro 1 aqui, vou fornecer para a minha função de transição Q1 e esse 1 e ver o que ela me responde. Ela me responde Q1 novamente. Então na minha próxima configuração eu continuo em Q1
esse 1 foi lido, resta o segundo 1 aqui. Vou ler esse último 1, vou fornecer para a minha função de transição o estado Q1, o símbolo 1, e ela vai me responder Q1, mais uma vez. Então eu continuo em Q1, esse 1 foi lido, não resta nada a ser lido, então eu coloco Y aqui, ausência de símbolos, certo? Não resta nenhum símbolo a ser lido. Então aqui no momento que não resta nenhum símbolo para ser lido, a computação acabou. Tá? Então aqui, essa tripinha é uma computação dentro daquele autômato com a entrada 10011. Se eu der outra entrada, eu vou produzir uma outra computação. Eu tenho uma computação para cada entrada possível que eu possa fornecer para ele. Né? E aí a pergunta é, essa palavra 10011 é aceita ou não é aceita pelo autômato? Bom, eu tenho que ver onde ele parou. Ele parou no estado Q1. Tá? E aí eu tenho que perguntar se Q1 faz parte do meu conjunto Fzão, que é o conjunto de estados finais. Ele não faz. O único estado que está em Fzão, nesse meu exemplo, é o Q3. Então, essa palavra não é aceita. Essa é uma palavra rejeitada. Certo? Eu posso representar isso graficamente, tá? Ao invés de com essa notação de configurações, eu posso representar graficamente. Sinta-se à vontade de usar a notação que você se sentir mais confortável. Então, graficamente, eu começo em Q1, né, que é o meu estado inicial. Eu leio o símbolo 1, a transição diz que eu continuo em Q1. Eu leio o símbolo 0, a função de transição diz que eu vou para Q2. Eu leio o símbolo 0, a função de transição diz que eu volto para Q1. Eu leio o símbolo 1, ela diz que eu continuo em Q1. Eu leio o símbolo 1, ela diz que eu continuo em Q1. É exatamente a mesma coisa que estava no slide anterior, só com outra notação. Certo? Como o autômato termina no estado Q1 e ele não é um dos estados finais, nesse autômato do exemplo, a palavra W1 não é aceita pelo autômato. Certo? Não é aceita, ou posso dizer também, é rejeitada. Para saber, eu só preciso olhar aqui, esse último estado aqui. Tá certo? Outro exemplo, naquele mesmo autômato. Só que o que vai mudar agora é a palavra. Eu estou dando uma outra palavra agora. 01101. Então aqui, eu vou ler esse 0. Então a função de transição vai me dizer o que eu faço com Q1 e 0. Ela diz, vai para Q2. Então fui para Q2, tirei o 0. Agora eu estou em Q2, leio 1. A função de transição vai me dizer o que eu faço com Q2 e 1. Ela diz, vai para Q3. Então eu vou para Q3 e tiro esse 1. Agora eu estou Q3 com 1. O que eu faço com Q3 com 1? A função de transição diz, vai para Q1. Então eu vou para Q1 e tiro esse 1. Só sobra o 0, 1. Agora é Q1 com 0. A função de transição diz que Q1 com 0 eu vou para Q2. Então eu vou para Q2, tiro esse 0, só sobra o último 1. Função de transição, o que eu faço com Q2 com 1? Ela me diz que Q2 com 1 eu vou para Q3. Então eu vou para Q3, não restou símbolo nenhum para ser lido, então aqui é o epsilon, acabou a computação. Posso representar a mesma coisa graficamente, está aqui, certo? Onde eu terminei aqui foi o estado Q3, tá certo? Como o autômato termina no estado Q3, e esse estado Q3 pertence ao conjunto F naquele exemplo, tá? Na verdade era o único estado que pertence a F naquele exemplo, então a palavra W2 é aceita pelo autômato. Nesse caso é aceita pelo autômato, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidamente. Para eu saber se uma palavra é aceita ou rejeitada, eu só olho para o último estado aqui, quando a palavra inteira já foi processada. Tá? Então eu só olho para esse Q3 aqui. Tudo que aconteceu para trás não me importa para essa pergunta específica, se a palavra é ou não aceita. Essa pergunta específica só me importa o último. Então, Q3 é um estado final, mas não interessa que eu tenha passado por Q3 aqui no meio do caminho. Se eu passar por Q3 aqui no meio do caminho, tá? Que é um estado final, mas o último aqui da fila for, digamos, Q1, que não é um estado final, a palavra é rejeitada. Não importa que eu tenha passado por um estado final no meio do caminho. Por onde eu passo no meio do caminho não interessa. Tá? Para essa pergunta. Para saber se a palavra é aceita ou rejeitada, só interessa onde eu termino. Por onde eu passo não importa. Então, passei pelo estado final, mas terminei num estado que não é final,
A palavra é rejeitada, tá? Só é aceita se eu realmente termino em cima de um estado final, tá certo? Então, vamos para uma definição aqui. A gente define a linguagem aceita por um autômato, tá, denotado por L de A, como sendo o conjunto de todas as palavras que são aceitas por A. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que pegar... Então, lembra que eu disse que para eu definir uma linguagem eu aplico um filtro? Aqui eu tenho um exemplo de como construir um filtro concretamente. Então, eu pego o conjunto de todas as palavras, que é o sigma estrela, forneço cada uma delas como entrada para o meu autômato e vou anotando. Essa palavra o autômato aceitou, essa palavra o autômato rejeitou, essa palavra rejeitou, essa palavra aceitou. Tá. E aí no final eu pego todas as palavras que ele aceitou, coloco dentro da minha linguagem, e todas as palavras que ele rejeitou eu deixo fora da minha linguagem. Então esse é um filtro que eu tenho, tá certo? Para definir a linguagem. Então a linguagem definida pelo autômato, a linguagem aceita pelo autômato, é a linguagem formada por todas as palavras que são aceitas por esse autômato. Tá? Então, por exemplo, mais uma palavra aqui, 00100. Então eu começo no estado inicial Q1, vou ler esse 0, a transição manda ir para Q2, eu vou ler aqui esse outro 0, a transição manda voltar para Q1, agora eu vou ler o 1, a transição manda ficar em Q1, vou ler mais um 1, novamente a transição manda ficar em Q1, vou ler o 0, a transição manda ir para Q2, vou ler o segundo 0, a transição manda ir para Q1. Ou, graficamente, né? Mesma coisa. E aí, de novo, W3 não pertence à linguagem aceita pelo autômato, porque W3 foi uma palavra em que o autômato terminou num estado que não é final. Tá certo? Então, catalogando que palavras o autômato aceita e que palavras o autômato rejeita, eu consigo construir uma linguagem. Certo? Todas as palavras que ele aceita ficam dentro da linguagem, todas as palavras que ele rejeita ficam fora da linguagem. Né? E a gente diz que essa é a linguagem do autômato A, a linguagem aceita pelo autômato A. Tá certo? Mais um exemplo aqui, tá? Com a palavra 001101, você repara que dessa vez a computação termina num estado que é final. Então essa palavra W4 vai ser uma palavra aceita pelo autômato e isso significa que essa palavra pertence à linguagem de A. Tá certo? Todas as aceitas pertencem e todas as rejeitadas não pertencem. Algumas questões finais aqui. Pega um autômato, tá? Considerando as definições de aceitação de uma palavra, tá? E a definição de linguagem aceita por um autômato, em que condições a palavra epsilon faz parte da linguagem aceita pelo autômato? Então, quando é que o autômato aceita a palavra epsilon? Bom, epsilon não tem nenhum símbolo. Tá? Então, o autômato não vai processar nada, não vai processar nenhum símbolo quando receber epsilon como entrada. Tá? Se ele não vai processar nada, significa que ele vai terminar a computação no mesmo estado em que ele começou, porque não tem nenhum símbolo no que ele recebeu na entrada para impulsionar uma transição. Certo? Então, ele vai terminar no mesmo lugar que ele começa. Então, para que o autômato aceite essa palavra, dado que ele vai terminar no estado inicial com essa palavra, eu preciso, no caso geral, para qualquer que seja a palavra, a definição é que para o autômato aceitar a palavra é preciso que a computação dessa palavra termine num estado final do autômato. E como essa computação da palavra epsilon vai terminar no estado inicial do autômato, eu preciso que esse estado inicial seja um dos estados finais do autômato, ou seja, eu preciso que o estado Q0 pertença à lista dos estados finais. Se isso acontecer, a palavra epsilon é aceita pelo autômato, faz parte da linguagem do autômato. Se isso não acontecer, epsilon não é aceita pelo autômato. A única maneira possível dessa palavra sem símbolos ser aceita é se o estado inicial também for um estado final. Tá bom? Segunda questão. Pega um alfabeto, tá? Estou fixando um alfabeto
que tem N símbolos. Estou fixando também um conjunto Q de estados que tem M estados. E a pergunta é: quantos autômatos finitos determinísticos diferentes eu consigo construir a partir desses dois conjuntos? Obviamente, essa resposta vai ser função desse valor de N e desse valor de M. Então vamos lá. Os conjuntos sigma e Q já estão definidos e esses conjuntos já são dois elementos do meu autômato. Então, dois elementos do meu autômato já estão fixados. Eu tenho que estudar quantas formas eu tenho de definir os outros três elementos do autômato, que são o Q0, o F e o delta. Q0 é um elemento de Q, né? Que é um conjunto com M elementos. E eu vou ter que selecionar um elemento dentre esses M para ser o meu estado inicial. Então eu tenho M possibilidades de escolha aqui para o meu estado inicial. Eu posso escolher qualquer um dos M elementos de Q. Certo? Então, para o estado inicial, eu tenho M possibilidades de escolha. Vamos para os estados finais agora. F é um subconjunto de Q. Tá? Como Q tem M elementos, ele possui 2 elevado a M subconjuntos. Tá? Por quê? Porque cada subconjunto de Q, como é que eu defino um subconjunto? Eu tenho que olhar para todos os elementos de Q e dizer: eu quero esse elemento de Q dentro do meu subconjunto ou eu quero esse elemento de Q fora do meu subconjunto. Então, para cada elemento de Q, eu tenho duas opções: deixar ele dentro do subconjunto ou deixar ele fora do subconjunto. Então, duas opções para cada elemento. M elementos, eu tenho 2 elevado a M maneiras de construir meu subconjunto. Tá certo? Então, como o Fzão, é um subconjunto qualquer do Q, eu tenho 2 a M maneiras de escolher quem vai ser esse meu conjunto F. E aí só me resta agora considerar a função delta. A função delta ela tem como entrada um estado e um símbolo, né? E ela produz como saída um elemento que é um estado também, um elemento de Q. Como eu tenho M elementos em Q e N elementos em sigma, eu tenho M vezes N possíveis entradas aqui, né? A quantidade de pares desses que eu consigo formar para a entrada da função de transição. São M vezes N. E para cada entrada dessas, eu tenho que definir uma saída para a função, né? Então, para cada uma dessas entradas, eu tenho M possibilidades de escolha para a saída, porque eu posso escolher qualquer um dos M elementos de Q como saída, né, da função para cada uma das entradas. Então, eu tenho M escolhas para cada uma das entradas e eu tenho Mn entradas. Então, vai ser M vezes M vezes M vezes M, Mn vezes. Então eu tenho M elevado a Mn maneiras de construir a função delta. Tá? Juntando tudo, o total de formas de construir uma FD vai ser M, que é o número de maneiras de escolher o estado inicial, vezes 2M, que é o número de maneiras de escolher o conjunto de estados finais, vezes M elevado a Mn, que é o número de maneiras de construir a função de transição. E o resultado disso, simplificando um pouquinho, é 2 elevado a M vezes M elevado a Mn mais 1. Eu juntei esses dois aqui que tem a mesma base M num termo só. Então, repara como eu tenho muitos autômatos finitos determinísticos diferentes a partir de um mesmo alfabeto e um mesmo conjunto de estados. Interessante, né? E aí, para fechar aqui esse capítulo, é uma definição do que é uma linguagem regular. A gente diz que L é uma linguagem regular se existe um autômato A tal que L é a linguagem desse autômato A. Ou seja, se eu consigo construir um autômato tal que as palavras aceitas por esse autômato sejam exatamente as palavras que pertencem à linguagem L. Tá? Então, isso significa duas coisas simultaneamente. Primeiro, todas as palavras que estão em L precisam ser aceitas por A. E segundo, todas as palavras que estão fora de L precisam ser rejeitadas por A. Tá? Então não adianta eu ter uma linguagem L e dizer, eu construí um autômato para essa linguagem L. É um autômato que aceita todas as palavras de L, mas aceita também várias outras. Não, se aceita várias outras, já está errado. Aqui tem que ser um encaixe justo. Ele aceita
todas as palavras que estão dentro de L e nenhuma palavra que está fora de L. É um encaixe justo na linguagem que eu preciso. Tá? Então, se eu conseguir um autômato que faz esse encaixe justo na linguagem, ou seja, aceita o que está dentro de L, rejeita o que está fora de L, se eu tenho um autômato que faz isso, um autômato finito, né, eu posso dizer então que L é uma linguagem regular. Então, uma linguagem é regular se eu tenho um autômato finito que funciona perfeitamente como filtro dessa linguagem, o que está dentro e o que está fora dela. Se eu não conseguir, se for impossível construir um autômato finito para fazer esse processo de filtragem, entre aspas, então essa linguagem não vai ser regular. Eu vou ter que tentar construir o filtro dessa linguagem usando algum outro mecanismo que não vai ser um autômato finito determinístico. Tá ok? Então A não pode aceitar nenhuma palavra a menos das que estão em L e também não pode aceitar nenhuma palavra a mais das que estão em L, tá certo? Então o autômato A que eu tenho que construir tem que ser justo na linguagem L para eu poder concluir que L é uma linguagem regular, tá certo? Isso termina o nosso capítulo 1 de linguagens regulares, tá bom? A gente vai continuar falando de autômatos finitos determinísticos nos próximos capítulos, tá certo? Apesar do título desse capítulo ser autômatos finitos determinísticos, ele não fala tudo que tem para ser falado sobre isso. Os próximos capítulos vão continuar falando sobre eles, tá bom? Um abraço.